Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão de jornalista. Seja bem-vindo a mais um programa Café com Quê. O nosso entrevistado de hoje é Sérgio Tibiriçá, jornalista e advogado. Olá, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. O que você acha desse julgamento? Bem, o Supremo Tribunal Federal disse que a norma que regulamentava a profissão de jornalista não foi recepcionada pela Constituição. E eu vejo essa decisão de 8-1 na mais Suprema Corte, na maior Corte brasileira, como um retrocesso para a categoria dos jornalistas. Você acha que houve aí uma desvalorização da profissão? Na verdade, nós temos que olhar os modelos que servem de padrão nas democracias modernas. A Itália, Portugal, Espanha, a Alemanha, a França, todos esses países têm regulamentação do exercício do jornalismo. Então, embora a decisão do Supremo diz que a lei é inconstitucional, acho que a mobilização agora deveria ser para que fosse feita uma nova legislação compatível com a Constituição, que aclarasse as questões que são mesmo dos jornalistas, exclusivas dos jornalistas, e as outras atividades que, mesmo exercidas nos veículos de comunicação social, poderiam ser das demais pessoas. Nesses outros países que existe essa regulamentação, como é que funciona? Bem, são modelos diferentes. A Itália talvez tenha um modelo mais apropriado, parecido com a do Brasil, e Portugal também, porque a Constituição portuguesa é uma Constituição dirigente como a nossa. Nos dois países, o exercício profissional do jornalismo é regulamentado, não é prioritário, não é exclusivo dos jornalistas, mas todos que querem exercer essa profissão, eles são obrigados a passar por exames, por provas, para demonstrarem que conhecem o Código Deontológico, o Código de Ética, conhecem a legislação, por exemplo, do Código Penal, calúnia, injúria, difamação, e conhecem os direitos relativos à do pensamento. A Constituição brasileira, por exemplo, tem 10 direitos relativos à manifestação do pensamento. Direito à liberdade de opinião, direito de informação, escusa de consciência, direito de resposta. E as pessoas que vão exercer o bom jornalismo teriam que ter uma noção muito boa disso para um exercício importante dessa profissão que é um dos pilares da democracia. E fica meio perdida a questão da liberdade de expressão, a confusão da liberdade de expressão com o direito de informação? Na verdade, por falta de conhecimento das pessoas, conhecimento técnico, a Constituição brasileira não traz palavras inúteis. E a liberdade de expressão, que envolve o teatro, o cinema, todas as artes, está num dispositivo diferente do artigo 5º do direito de informação, que está lá no 225, no capítulo da comunicação social. Então há uma confusão a respeito disso, porque o direito de informação regulamenta a produção da notícia, que essa sim deve ser uma prerrogativa do jornalista. A liberdade de expressão, que pode ser exercida nos veículos de comunicação, ou pode ser exercida no cinema, na música, no teatro, essa não está naquele capítulo, e essa pode ser exercida por qualquer pessoa. Quais são as consequências possíveis que você acha que vai trazer essa não obrigatoriedade? Bem, eu acredito que inicialmente tem algumas questões. Eu, como educador, acho que será necessário rever os conteúdos programáticos dos cursos de jornalismo. Os cursos de jornalismo terão que reavaliar os seus conteúdos programáticos. Nem todos os cursos, mas eu acredito que será fundamental para a profissão. Vejo também que em alguns lugares, principalmente nos grandes centros, a profissão de jornalista vai ter problemas, vai enfrentar problemas com uma concorrência desleal e uma falta de preparo de pessoas que estão atrás de questões políticas ou questões de outra natureza, que vão utilizar esses veículos de comunicação social sem o mínimo de competência para informar. Então perde-se qualidade na informação. Se houver mesmo uma liberação, eu creio que pode haver uma perda da qualidade. Não nos veículos que estão mais estruturados, porque esses certamente vão manter a sua qualidade, e para isso a regulamentação da profissão é muito importante. A regulamentação vai fazer com que tenha bons profissionais, mas de uma maneira
maneira geral, a entrada dessas pessoas despreparadas deve causar alguns problemas sérios, em termos de condenações judiciais, dano moral, direito de resposta e outros quesitos. E para o jornalismo local? Para o jornalismo local, como a profissão está bem sedimentada em Presidente Prudente, eu acredito que não haja muitos problemas. Embora a região, as cidades menores, devem enfrentar um problema, a questão principalmente das TVs a cabos, né, dessas emissoras tidas como comunitárias, e isso vai prosperar e vai acontecer problema de natureza jurídica, alguns problemas de natureza jurídica. Nos grandes centros, nas cidades como Presidente Prudente, eu acredito que isso não deva ter muito reflexo. Em relação à questão salarial, você acha que vai ter algum tipo de interferência? Nesse sentido, a interferência é bastante negativa, porque vai atrair para o mercado jornalístico, por assim dizer, para os veículos de comunicação de massa, pessoas que não têm formação, que estarão dispostas a se sujeitar por salários abaixo do piso estabelecido pelo Sindicato dos Jornalistas. Isso será bastante predatório. É que antes uma concorrência que a gente tinha com as jornalistas, agora é uma concorrência, como você disse mesmo, desleal, porque ela é praticamente com grande parte do Brasil. A concorrência vai abrir a possibilidade, né, se não houver regulamentação, se não houver bom senso dos veículos de comunicação, para toda a comunidade. Todas as pessoas vão se achar no direito de exercer o jornalismo. Agora, um erro comum de confusão também na hora da interpretação. A obrigatoriedade do diploma não impediria pessoas que trabalham em outras áreas de escreverem também para um jornal, como um advogado, um engenheiro. Então, essa é uma leitura que também faço ao me deparar com a sentença do eminente jurista Gilmar Ferreira Mendes, fez doutorado na Alemanha. O professor Gilmar fez uma confusão ao prolatar a sentença como relator no caso. E esse direito, o direito de opinião, já é facultado às demais pessoas, aos comentaristas de futebol, aos comentaristas de arbitragem. Esses não há necessidade de que sejam jornalistas, mas o repórter de campo, outras profissões, não há dúvida nenhuma que necessidade de que seja mesmo um jornalista profissional ou tenha uma formação mínima para exercer, porque o papel do jornalismo é muito importante, as pessoas não atentam para isso. O jornalismo, ele forma a opinião pública, e nas democracias, a opinião pública é responsável pela eleição de dois poderes, de todo o legislativo e todo o executivo, e também o jornalismo serve para fiscalizar as grandes denúncias desse país. Nós somos o único país do mundo a tirar um presidente da República, um processo de impeachment, que foi alvo de um processo de impeachment por conta de denúncias jornalísticas. Então, o direito de informação, a notícia, o exercício, é um dos baluartes do sistema democrático, é um dos pilares da democracia. Então se trata de um problema muito maior do que enxergaram os votos do nosso Supremo Tribunal Federal. A diferença foi muito grande de votos. A que você deve esse fato? Bem, é a formação, cada um julga de acordo com a sua consciência, né? Merecem muito respeito os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eu votaria com o ministro Marco Aurélio de Mello, né? Porque o ministro Marco Aurélio de Mello, numa excelente prolatação da sua sentença, defendeu a regulamentação, dizendo tudo isso que conversamos agora, né? Que em outros países a regulamentação, como na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, onde o modelo me parece totalmente diferente, embora as pessoas insistam na comparação, porque os Estados Unidos sequer têm direito de resposta, tudo se ajeita na questão eminentemente financeira. Os Estados Unidos também exigem um mínimo de regulamentação. Os Estados Unidos, por exemplo, a profissão de advogado, a pessoa só pode exercer a advocacia no Estado. Ele é obrigado a fazer um exame da BAR, que é a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, por Estado. Para exercer o jornalismo nos Estados Unidos também é necessário um mínimo de conhecimento e uma regulamentação, e também superior. E a seu ver, a que pé nós estamos dessa regulamentação? Bem, a regulamentação
necessariamente vai passar pelo nosso Congresso, né? E nós já tivemos melhores representados no Congresso, né? Hoje temos uma representação, principalmente no Senado, uma crise muito grande de autoridade, de moral, de medidas secretas, mas esse Senado que está aí e a Câmara dos Deputados, que está um pouco melhor, teriam que elaborar uma proposta de regulamentação que envolvesse o direito de liberdade de expressão, os direitos relativos à manifestação do pensamento e trazer um mínimo de segurança para a democracia, regulamentando a profissão, né? Isso seria bastante importante. E essa regulamentação da profissão seria uma segurança para a própria sociedade, de um exercício correto, de um exercício bem feito, de segurança jurídica até. Tem algum dispositivo dentro das leis, da própria Constituição, que diga o contrário do que foi julgado, que sim, que a profissão de jornalista deveria ter o seu diploma obrigatório? Olha, veja só, existe uma norma de eficácia contida na Constituição que diz: é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, salvo, né, há uma possibilidade, por isso essa é uma norma de eficácia contida, salvo as profissões regulamentadas. Então, se você quiser, por exemplo, ser advogado, você vai ter que fazer 5 anos de faculdade de Direito e prestar exame de ordem. Se você quiser exercer a função de médico, por exemplo, você necessariamente terá que ter Conselho Regional de Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia. Todas essas profissões são regulamentadas com base no dispositivo da Constituição, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, salvo as profissões regulamentadas. O salvo as profissões regulamentadas diz o seguinte: olha, nas profissões regulamentadas, essa norma que é plena vai sofrer uma diminuição. Por quê? Devido à importância da profissão, devido às peculiaridades da profissão. E nesse sentido, o jornalismo apresenta peculiaridades que seriam importantes serem levadas em conta. Aquilo que já dissemos a respeito de ser responsável pela eleição de 2 poderes e por ser um 4º poder que fiscaliza os demais. Então, nós jornalistas encontramos agora sem lei de imprensa, com um código de ética que pode-se dizer falho e sem a regulamentação da profissão. Então, como é que fica isso? Olha, o Rui Barbosa, né, que foi jornalista e foi advogado, ele diz que 3 âncoras deixou ao mundo: o amor da pátria, né, o amor da liberdade e o amor da verdade. Então, nós temos que procurar a verdade nessa situação. Qual que é a verdade? Veja, há um lobby muito grande da classe patronal para tentar desregulamentar a profissão. Mas isso, se houver mobilização e se houver uma posição forte das entidades jornalísticas para que essa profissão seja mesmo regulamentada, nós não devemos temer. Podemos até passar algum período de turbulência, mas o futuro deve ser promissor. E para você, café com o quê? Hoje, café com regulamentação da profissão de jornalista e com uma nova lei de imprensa que coloque o Brasil num patamar de Estado social e democrático de direito. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Veja também a opinião dos professores da FACOP, além dos representantes dos veículos de comunicação da cidade e do Sindicato dos Jornalistas. E participe da nossa enquete respondendo sobre o assunto. Até o próximo programa. Tchau!